Olá, amigas e amigos, muito boa noite nesta sexta-feira, 7 de outubro. A campanha presidencial no segundo turno já começou e a estreia de Lula nas ruas foi em São Paulo. Ele fez uma caminhada ontem em São Bernardo do Campo, seu berço político, esteve hoje em Guarulhos e amanhã repetirá a dose em Campinas. O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Tem 22% dos votantes. E isso por si só já justificaria a decisão do comitê de campanha de Lula de priorizar o estado. Mas não é só isso. O resultado da eleição em São Paulo trouxe surpresa, uma surpresa negativa para o comitê lulista. As pesquisas mostravam uma vitória do ex-presidente no estado, como também uma vitória de Fernando Haddad, o candidato do PT ao governo paulista. Mas o que se viu foi o contrário. Uma vitória de Jair Bolsonaro para presidente em São Paulo e de seu candidato a governador, Tarcísio de Freitas. Para tentar reverter, então, o resultado no estado de São Paulo, é que se dá agora essa prioridade de Lula e também de Fernando Haddad às ações de rua. Mas é preciso convencer, sobretudo, o eleitorado do interior do estado, um eleitorado mais conservador. Na capital e na Grande São Paulo, Lula e Haddad venceram. Será possível reverter o resultado do primeiro turno agora no segundo turno? E o papel de Alckmin, o ex-tucano que é vice de Lula, terá peso nessa disputa? Ele que foi tantas vezes governador paulista? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em São Paulo, Juliano Medeiros. Ele que é presidente do PSOL e foi candidato a suplente de senador na chapa ao Senado da campanha lulista, que era encabeçada por Márcio França. Então, a você, Juliano, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa noite. Obrigado, André. Boa noite para você, a todos os nossos amigos e amigas de Carta Capital. E para os amigos e as amigas de Carta Capital, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E hoje não será possível enviar perguntas para o nosso convidado, porque essa é uma entrevista gravada. A primeira entrevista gravada de Poder em Pauta em 107 episódios. Então, Juliano, vamos lá. Você diria que São Paulo, o estado de São Paulo, será o principal campo de batalha da eleição presidencial nesse segundo turno? E por quê? André, sem dúvida, São Paulo é um dos principais campos de batalha, né? Porque de nada adianta a gente reverter a vantagem que o nosso opositor conseguiu no primeiro turno aqui em São Paulo se a gente desacumular eleitoralmente em regiões onde o presidente Lula venceu, como é o caso de Minas Gerais, estados do norte como Pará e Amazonas e todos os estados do Nordeste. Então, eu diria que é um campo de batalha muito importante, decisivo, porque aqui se concentra boa parte do eleitorado brasileiro, né? Ao todo, os eleitores do Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e São Paulo, somam 43% do total de eleitores do país, é muita coisa realmente, e um resultado ruim aqui no segundo turno, por exemplo, uma hipótese em que o Jair Bolsonaro amplia a sua vantagem sobre o Lula, pode tornar a nossa vitória mais difícil. Então, eu diria que é um dos cenários mais decisivos dessa eleição, né? Como você sabe, nós perdemos a eleição aqui em São Paulo no primeiro turno. As pesquisas apontavam até a semana anterior que as intenções de voto estavam equilibradas, com leve vantagem para o presidente Lula. E o que aconteceu aqui, como aconteceu em outros estados, foi um movimento de migração de eleitores mais conservadores que estavam até então declarando voto na Simone Tebet, no Ciro Gomes, que, assustados com a hipótese do Lula vencer as eleições no primeiro turno, acabaram indo de Bolsonaro já no primeiro turno, né? De modo que eu penso que a tendência é que para o segundo turno a gente consiga diminuir essa diferença e, quem sabe, até reequilibrar o jogo aqui em São Paulo para uma ultrapassagem do presidente Lula. Uma vez com o apoio do Ciro Gomes e da Simone Tebet,
agora oficializados, esses apoios à candidatura do Lula, vai dialogar especialmente com aqueles eleitores que, mesmo diante dessa mega polarização entre Lula e Bolsonaro, resolveram manter o seu voto na Simone e no Ciro até o final. Ou seja, quem mantém o voto, quem manteve o voto, quem votou 15, quem votou 12 no primeiro turno, mesmo diante dessa polarização, deu um voto de oposição. Porque tanto Simone quanto Ciro eram candidatos de oposição. Um mais crítico ao presidente Lula, o Ciro, outra mais crítica ao presidente Bolsonaro, a Simone Tebet, mas ambos candidatos de oposição. Então, eu acredito que parte desses eleitores agora venha conosco aqui em São Paulo, o que pode nos ajudar bastante a reequilibrar o jogo por aqui. E antes de prosseguirmos na entrevista, Juliana, eu queria pedir ao Cacá, o nosso produtor, que pusesse no ar um primeiro gráfico que a gente preparou para essa entrevista, que é um gráfico justamente com o resultado da eleição para presidente no estado de São Paulo. Cacá, põe no ar aí o gráfico número 1, por favor. Então, aqui nós vemos, são os dados do TSE, oficiais do TSE. São Paulo tem 34 milhões de eleitores, isso corresponde a 22% do eleitorado brasileiro. Bolsonaro teve 12 milhões de votos, ou 47%. Lula teve 10 milhões de votos, ou 40%. Simone Tebet teve 1,6 milhão de votos, ou 6%. Ciro Gomes teve quase 900 mil votos, ou 3%. E a abstenção no estado foi uma abstenção de 7,4 milhões, uma taxa de 21%, praticamente idêntica à taxa geral nacional, que foi de 20,9%. Mas como foi o resultado da eleição na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo? Lula teve 3 milhões de votos, ou 47%. Bolsonaro teve 2,6 milhões de votos, ou 38%. Simone Tebet, pouco mais de 500 mil votos, 8%. E Ciro, quase 300 mil votos, 5%. Agora, Juliano, como eu mencionei, esses números deixam claro que na cidade de São Paulo, o desempenho de Lula e de Haddad foi melhor. Os números da Grande São Paulo mostram o mesmo cenário. Lula e Haddad venceram também na Grande São Paulo. O problema foi o interior do estado de São Paulo, que tem mais ou menos metade do eleitorado do estado. Será possível obter votos desses conservadores do interior de São Paulo? Como? E Geraldo Alckmin terá algum papel importante nessa busca por votos? André, eu trabalho com a seguinte hipótese. Por que Lula e Haddad foram melhor em São Paulo, em boa parte das cidades da região metropolitana? Porque o centro da nossa abordagem nessa eleição é a agenda econômica. Nós escolhemos que essa eleição, nós lutamos por isso, para que essa eleição fosse uma eleição que debatesse os problemas reais do povo brasileiro. Não essa bobajada que o Bolsonaro fica o tempo inteiro tentando estimular, né, mamadeira de não sei o quê, kit não sei o quê, satanismo, maçonaria, essa baixaria que está disseminada na eleição. A nossa campanha é que debater os problemas reais do povo brasileiro. A fome, a inflação, o custo de vida, o desemprego. E claro que tanto a campanha do presidente Lula quanto do Haddad focaram muito no tema da fome, do desemprego, ou seja, daqueles problemas que afetam mais aquilo que o IBGE chama de classe E, ou seja, a parte de baixo da classe trabalhadora, né? Aqueles trabalhadores que ganham até um salário e meio, um salário mínimo e meio, né? De renda per capita, né? Então, as pessoas que vivem na informalidade, muitas delas, pessoas que eventualmente podem estar desempregadas, né, vivendo de bico, vivendo de serviços sazonais, pessoas que vivem através também dos auxílios que o governo oferece, enfim. Essas pessoas, elas estão mais concentradas numa metrópole como São Paulo, porque é uma cidade muito desigual. A gente anda pela cidade e vê isso a olho nu, não só as pessoas que estão abandonadas no centro da cidade, vivendo debaixo dos viadutos, mas também o trabalhador periférico que está sofrendo muito com a piora das condições de vida dos últimos anos, né? Que vive em Heliópolis, que vive em Paraisópolis, que vive no Morro da Lua, que vive no Campo Limpo e por aí vai. Então, essa abordagem do presidente Lula, que mira principalmente os mais pobres,
ela tem muito mais aderência aqui em São Paulo, na capital. Por quê? Porque a renda média no interior é mais alta. As cidades do interior são cidades menos desiguais. Não é que não exista desigualdade. Quem for hoje a Ribeirão Preto, a São José do Rio Preto, a Campinas, vai encontrar também gente vivendo em condições sobre-humanas. Vai encontrar gente passando fome, porque essa é a realidade do Brasil. Mas lá em Assis, lá em Itapetininga, lá em Tatuí, cidades onde essa desigualdade é um pouco menos gritante, né? Onde a renda média é mais alta, cidades em São Paulo onde o índice de desenvolvimento humano, IDH, é comparável às cidades da Europa, cidades de Portugal, cidades da Espanha, do sul da Europa. Nessas cidades, eu penso que esta abordagem econômica voltada para os mais pobres não tem tanto efeito. E por isso a campanha vai ter que fazer um ajuste. Nós vamos ter que ter um discurso para dialogar com esse trabalhador que acha que é classe média. Esse trabalhador que, na verdade, não está acossado pela fome, pelo desemprego, né? Que tem o seu emprego, que é um pequeno empreendedor individual, né? Que tem uma renda ali mais ou menos fixa, e que sente o custo de vida piorar, mas sente menos do que os mais pobres. Porque os mais pobres estão sentindo a vida piorar, especialmente pelo aumento do custo dos alimentos, né? Enquanto que a classe média baixa, digamos assim, não está sendo tão impactada porque a inflação dos serviços, escola particular, entretenimento e outros, aluguéis, não está crescendo, não cresceu, a inflação nesses setores não foi tão impactante quanto foi, por exemplo, no setor de alimentos, por exemplo, no setor de varejo em geral. Então, isso gera um fenômeno no qual a inflação para os mais pobres é muito mais alta proporcionalmente do que para a classe média baixa. Então, você tem que ter uma outra proposta para essa galera. E a campanha tem discutido isso. O ex-ministro Mercadante, que é o coordenador do plano de governo do Lula, tem destacado a necessidade de falar para essas pessoas, né? E uma das propostas que a campanha vai apresentar de forma mais enfática nos próximos dias, aqui breaking news para a Carta Capital, porque ainda não foi externado, é a proposta de correção da tabela do imposto de renda, aumentar a faixa de isenção, está congelada há vários anos, né? Então, aumentar a taxa de isenção para R$ 3.000, para quem ganha até R$ 3.000, e, consequentemente, suavizar, atenuar as alíquotas para quem ganha entre 3 e 5, entre 5 e 7, entre 7 e 10 mil reais por mês. Isso vai aliviar o impacto no consumo, na renda dessas famílias que hoje estão na chamada faixa D e até mesmo faixa C, né? Então, nessas cidades do interior de São Paulo, mais do que uma afinidade ideológica, André, que claro que existe, né? Você tem as pessoas mais conservadoras, mais progressistas, mas é preciso ter propostas concretas também. Eu não posso acreditar que as pessoas são naturalmente conservadoras no interior de São Paulo, né? Se fosse assim, o Haddad não teria liderado as pesquisas por muito tempo. Então, eu acho que é possível, sim, ter propostas, ter o diálogo e se conectar também com as preocupações dessas pessoas no interior de São Paulo e virar o jogo aqui no estado também. Eu gostaria de insistir na figura de Geraldo Alckmin, que foi governador do estado de São Paulo por muito tempo. Você diria que ele será capaz de ajudar nessa busca pelo voto do interior de São Paulo? Ele dá uma cara um pouco mais amigável, digamos assim, para Lula diante do eleitor do interior de São Paulo? André, é verdade, eu acho que é possível que ele ajude, acho que é possível, né? É preciso também, claro, reconhecer que nessa mudança de campo político, né, do Alckmin, de sair do PSDB e ir para o PSB, de sair, portanto, da centro-direita mais tradicional e se afiliar a um partido de centro-esquerda, ao fazer isso, ele também perdeu boa parte das pontes que ele tinha com prefeitos, vereadores, lideranças mais conservadoras do interior do estado. Essa opção teve um custo também, né? Mas acho que sim, acho que ele tem melhores condições de fazer isso, por exemplo, do que qualquer pessoa do PSOL, né? Que naturalmente tem uma agenda, né, e uma agenda para o país que dialoga pouco com alguns setores da sociedade no interior do estado, né? Embora a gente tenha acabado, inclusive, de eleger um vereador ativista do movimento LGBT na cidade de Franca, né, e tenha tido excelentes votações em cidades como Sorocaba, Campinas e outras cidades pelo interior de São Paulo, mas
Eu acredito que sim, que ele pode dar uma contribuição, a campanha tem olhado para ele dessa forma também, mesmo reconhecendo que, digamos, o potencial que ele tinha para fazer isso se diminuiu muito nos últimos meses com essa aproximação do Lula, né? Durante a campanha do primeiro turno, o ex-presidente Lula deu duas declarações que, de certa forma, podem ter sido mal recebidas no interior de São Paulo. Uma delas é de que o agronegócio seria um setor de fascistas. Ele não usou essa palavra, mas deu a entender isso. E, salvo engano, foi na entrevista para a Globo, para o Jornal Nacional. E depois, em 22 de setembro, em uma entrevista no programa do Ratinho, no SBT, ele disse que Bolsonaro não comprou vacinas porque é um ignorante, um sujeito bruto, um capial do interior de São Paulo. Essa é uma expressão literal dele. Você diria que essas duas declarações dele prejudicaram o desempenho do PT, não só de Haddad, não só de Lula, mas de Haddad também na eleição? Francamente, André, não consigo medir o impacto que essas declarações podem ter tido, né, no interior de São Paulo. Essa declaração que ele deu no programa do Ratinho, né, ela foi um pouco mais explícita, digamos assim, né, fazendo aí uma figura de linguagem com que se imagina, né, ser o caipira do interior de São Paulo, né, alguém de baixa instrução, pouco afeito ao trato gentil, etc. e tal. É uma generalização que não foi feliz, né? Não tenho dúvida disso. Agora, em relação à declaração que ele deu no Jornal Nacional, na entrevista para o William Bonner e para a Renata Vasconcelos, o que o presidente disse foi, na minha opinião, muito, muito claro. Há um setor do agro que é um setor que está alinhado ideologicamente com o governo Bolsonaro. Ou seja, vai muito além de uma questão de gestão da economia, de interesses econômicos, tem mesmo uma identidade, uma afinidade. Tem lideranças do agro que realmente, né, não concebem a ideia de tratar os povos indígenas com o mínimo de dignidade, de respeito. E não concebem a ideia de que os povos quilombolas têm que ser respeitados como remanescentes da resistência do povo brasileiro, daquelas pessoas que foram escravizadas, que não conseguem conceber que a preservação ambiental é uma agenda de todos e todas no país. Ou seja, realmente há um setor que não está alinhado ao Bolsonaro só por interesses econômicos. Está alinhado ao Bolsonaro por identidade política e ideológica. Então, sim, há um setor do agronegócio que hoje se alinha com o fascismo. Mas o presidente também disse nessa entrevista, isso não significa que todo o agronegócio seja fascista. Ele faz uma diferenciação clara. O agronegócio que quiser se modernizar, o agronegócio que quiser respeitar as leis ambientais, obviamente vai ser tratado no seu governo como com todo respeito. Então, eu acho que, nesse caso, houve mais uma distorção, né? E embora o agronegócio tenha um peso grande no interior de São Paulo, não é comparado com o peso que tem em outros estados, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Eu viajei muito pelo interior de São Paulo nessa campanha de primeiro turno, e mesmo cidades onde o agronegócio tem um peso muito grande, também são cidades industrializadas. Então, eu tive em cidades onde você tem muita cana-de-açúcar, por exemplo, né, que é um cultivo intensivo, de alto impacto ambiental, pouca geração de emprego, ou seja, do ponto de vista econômico não é algo que interessa para nenhum governador, nenhum presidente da República estimular, né? Mas nessa mesma cidade também tinha uma pequena indústria química, uma pequena indústria, porque o capital que foi gerado pelo agronegócio em São Paulo, na primeira metade do século XX, ela se converteu também em investimento industrial. Então, há uma cadeia industrial muito forte no interior de São Paulo, né? De modo que eu acho que essa declaração, ela, do ponto de vista eleitoral, eu não acho que ela tenha tido grande impacto, sabe, André? Acho, francamente, que o Bolsonaro pode ter usado isso, né? Obviamente usou. Acho que isso pode ter impactado mais no Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, estados onde o Bolsonaro venceu com uma margem muito mais expressiva do que ele venceu em São Paulo. Eu acho que em São Paulo o fenômeno ele pode ser mais facilmente explicado por um processo de ultrapassagem que o bolsonarismo ele promove em relação ao PSDB. O PSDB era a força hegemônica da direita paulista, né? O PSDB se converteu, um partido que nasceu de centro-esquerda, se converteu ao neoliberalismo e se transformou no partido, na força hegemônica
da direita paulista. E houve um processo de ultrapassagem do bolsonarismo em relação ao PSDB. Ah, mas o Rodrigo teve 18% dos votos, é uma votação expressiva? É verdade, é uma votação expressiva. Mas se comparado com o histórico do PSDB, é muito pouco. É muito pouco. Então, eu considero que a votação do Bolsonaro aqui em São Paulo está diretamente associada a isso. A votação do Tarcísio, turbinada com aquele eleitor que votou Rodrigo para governador e votou Bolsonaro. Porque o candidato do Rodrigo, vamos lembrar aqui, a candidata do partido do Rodrigo é a Simone Tebet. E em nenhum momento o Rodrigo Garcia, candidato do PSDB em São Paulo, mencionou a palavra Simone Tebet na campanha. Nenhum momento. Ele fez uma campanha dizendo: eu não sou afiliado político de ninguém. Eu não sou Bolsonaro, não sou Lula, eu luto por São Paulo, eu sou um paulista raiz, etc. e tal. Então, em nenhum momento o Rodrigo se associou a Simone Tebet. Se o eleitor do Rodrigo tivesse votado Simone Tebet, por exemplo, o Lula teria vencido as eleições de São Paulo. Né? Mas o Rodrigo, na prática, atuou como quinta coluna do bolsonarismo aqui. E é por isso, André, que este apoio, tanto do Tarcísio quanto do Rodrigo, ao Bolsonaro, declarado no início dessa semana, é completamente inócuo. É inócuo porque eles já eram os candidatos do Bolsonaro em São Paulo. Ou seja, o eleitor que votou Rodrigo já votou Bolsonaro. O eleitor que votou Tarcísio já votou Bolsonaro. Então, são apoios que não servem para nada. O mesmo em relação ao Cláudio Castro no Rio, o mesmo em relação a boa parte do eleitor do Zema. Então, são apoios que, em termos de ampliação, não agregam nada, diferente do Lula, que com o apoio do Ciro, o apoio do PSD, o apoio do Cidadania, o apoio da Simone Tebet, agregam um eleitorado novo à sua campanha. E eu havia lhe perguntado sobre a declaração de Lula a respeito de Bolsonaro ser um capial do interior de São Paulo. E eu lembro para as pessoas, ou informo para quem nos assiste, que amanhã, sábado, dia 8 de outubro, Lula fará uma caminhada na cidade de Campinas, que foi justamente onde nasceu Jair Bolsonaro, embora o presidente da República tenha sido criado na região, numa outra região do estado de São Paulo, a região do Vale do Ribeira. Agora, eu queria, Juliano, falar contigo sobre o caso do PSDB, especificamente do PSDB. Nós vimos, então, essa semana a declaração de apoio de Rodrigo Garcia a Jair Bolsonaro. Por outro lado, vimos também, de forma um pouco mais discreta, até por razões de saúde, o ex-presidente Fernando Henrique declarar voto em Lula. E José Serra, que também tem problemas de saúde, não se elegeu deputado, o mandato dele de senador acabou agora, também declarou voto em Lula. Quem você diria que vai influenciar mais o eleitor paulista, aquele eleitor que historicamente tinha uma simpatia pelo PSDB? Rodrigo Garcia, que já é um PSDB diferente do PSDB raiz, ou essas figuras do PSDB histórico, da velha guarda do PSDB? O PSDB em São Paulo ele passou por uma profunda metamorfose nesses últimos anos, né? Desde a entrada do João Dória, né, que acabou tomando o controle do partido aqui, né, que também gerou um clima insustentável para a permanência do Geraldo Alckmin e outras lideranças, como André Matarazzo, que também se desfiliaram do partido. Né? Então, o PSDB já passou por um processo de bolsonarização, digamos assim, desde 2018. Né? Em 2018 já, né, figuras como o João Dória favoreceram muito esse movimento lá com a aliança Bolsodória, né, em 2018. E esse PSDB mais raiz, digamos assim, Aloysio Nunes, Alberto Goldman, que já faleceu, o próprio Fernando Henrique Cardoso e outras lideranças do PSDB já vinham num processo de afastamento. Mas eu acho que em termos sociais, digamos assim, hoje esse setor mais democrático exerce pouca influência no interior do partido. Minha avaliação é que essa hegemonia bolsonarista dentro do PSDB está bastante consolidada. E por isso que eu acho que nem o apoio do Rodrigo agrega muita coisa à campanha do Bolsonaro, nem o apoio do Fernando Henrique, do Aloysio Nunes, do José Serra agregam tanta coisa também para a campanha do Lula. Tá? Eu acho que ambos os setores, uns porque já estavam com o Bolsonaro desde o primeiro turno e outros porque socialmente já não tem um peso tão relevante. Quer dizer, aquele setor da sociedade, vamos pegar aqui a cidade de São Paulo, né? Aquele liberal supostamente esclarecido, né? Um liberal democrático, esse cara já não está mais, digamos, referenciado no PSDB. Muitos deles estão referenciados hoje no próprio PT.
no PSB, né? Pega uma figura como a Marta Suplicy, por exemplo, né, que foi do PT, flertou com o PSDB e hoje está, se eu não me engano, no Solidariedade, um desses partidos aí. Então, eu não acho que nenhum desses apoios impacte muito, sabe, André? Nenhum deles tem capacidade de realmente agregar muito para nenhum dos dois lados, não. E eu chamo a atenção aqui também que no caso da declaração de apoio de Rodrigo Garcia, governador paulista, a Tarcísio de Freitas, candidato a suceder Garcia, Tarcísio disse que não queria, não precisava do apoio de Rodrigo. Mas antes de a gente prosseguir, Juliana, eu queria mais uma vez pedir ao Cacá, o nosso produtor, que pusesse no ar um gráfico aqui que a gente preparou. Nesse caso, são os números para a disputa de governador em São Paulo. Cacá, vamos lá com o gráfico 2? Então, olha, tivemos aqui, lembrando que o estado de São Paulo tem 34 milhões de eleitores, e Tarcísio de Freitas, do Partido Republicano, teve 9,8 milhões de votos, 42%. Haddad teve 8,3 milhões, 35%. Rodrigo Garcia teve 4,2 milhões, 18%. E, mais uma vez, lembrando aqui, a abstenção foi de 7,4 milhões, 21%. E na capital, Haddad ganhou, Haddad que foi prefeito da capital e perdeu no primeiro turno a tentativa de se reeleger, mas agora ele ganhou para governador lá. 2 milhões e 800 mil votos, 44%. Tarcísio de Freitas teve 2 milhões de votos, 32%. E Rodrigo Garcia teve 1 milhão e 100 mil votos, 18% também. Juliano, a pergunta aqui é, apesar de uma derrota até certo ponto frustrante para o PT teve um desempenho nessa eleição muito melhor do que em outras tentativas recentes, em 2018, 2014. Inclusive, o Haddad ganhou na capital depois de ter sido prefeito e derrotado para tentar se reeleger. O que mudou aqui na cidade de São Paulo? Por que o PT melhorou a sua performance na cidade e no estado de São Paulo? Porque basicamente não é o PT mais, né? Não é só o PT. Nós temos uma frente, né? Nós temos uma frente com o PSOL, que nunca apoiou o PT numa eleição para o governo do estado de São Paulo. Nós temos uma frente com o PSB, que nunca apoiou o PT numa eleição, pelo menos há muitos anos não apoia, né? O PSB, que já há várias eleições era um aliado do PSDB, era do campo político do PSDB, desse PSDB mais raiz que a gente mencionava agora há pouco. Então a diferença é que a gente conseguiu produzir uma unidade inédita em São Paulo, né, que reúne 6 partidos, que tem a Marina Silva, que tem o Márcio França, que tem o Guilherme Boulos, que tem o Orlando Silva, lideranças de diferentes partidos, a Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo. Nós temos aqui realmente uma potência política somada. Você somou potência que representam PSOL, PSB, PCdoB, PT, Rede, PV, e nós realmente estamos num patamar diferente das eleições anteriores, né? Acho que se fosse só cada um por si, né, não sei se o resultado seria esse. Aliás, tenho certeza que não seria. E São Paulo, aliás, é uma situação interessante porque são 2 estados, digamos, o interior tem um perfil sociodemográfico, a Grande São Paulo tem outro. Nós, na sua explicação aí, vimos que a unidade da esquerda foi importante, né, para esse desempenho de Haddad aqui, mesmo de Lula. E lembrando, Guilherme Boulos chegou ao segundo turno na disputa para prefeito há 2 anos e agora foi o candidato a deputado federal mais votado do estado de São Paulo. Ele que tem aí o nome colocado às vezes como um possível candidato a prefeito da eleição de 2024. Você diria que é real a chance de o campo progressista triunfar na cidade de São Paulo na eleição municipal daqui a 2 anos? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem hoje boas chances de ganhar o governo de São Paulo. Essa é uma eleição muito difícil, esse segundo turno vai ser pesado, e acho que a gente tem excelentes chances de vencer a eleição para a prefeitura, né? Principalmente porque a gestão do Ricardo Nunes aqui, do vice-prefeito que assumiu com a morte do prefeito eleito, Bruno Covas, é um desastre completo, né? O Ricardo Nunes transformou a prefeitura de São Paulo numa máquina para operar interesses escusos, né? Do mercado, do setor imobiliário, do setor de transporte, ou seja, e a cidade de São Paulo está pagando um preço alto por isso, né?
Então, eu não tenho dúvida de que o Boulos chega como franco favorito para a eleição de 2024, né? Mas, claro, tem muita água para passar debaixo da ponte. Uma coisa é você disputar a Prefeitura de São Paulo com o Lula na presidência, outra coisa é disputar a Prefeitura de São Paulo com o Bolsonaro na presidência, com o Tarcísio no governo, né? Outra coisa é você disputar a Prefeitura com o Haddad no governo. Então, todos esses fatores, André, eles influenciam muito, né? Então, é muito cedo ainda para a gente falar. Agora, hoje, no papel, né, no papel, não tenho dúvida de que o Guilherme Boulos, liderando uma frente das esquerdas aqui, que a gente vai tentar construir, não tem nenhum acordo, digamos, prévio para que todo mundo esteja junto em 2024, né? Há uma sinalização do PT, né, de que quer estar com o Guilherme Boulos em 24, para nós é muito importante, mas tem o PSB, tem o PDT, tem outros partidos com os quais nós vamos precisar conversar daqui até lá. E é o fantasma de Guilherme Boulos que levou, muito provavelmente, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB, a declarar apoio também essa semana à reeleição de Bolsonaro. Ele, Ricardo Nunes, que poderá tentar a reeleição em 2024. Mas, Juliano, nós temos também aqui um último gráfico preparado para essa entrevista que traz dados de uma pesquisa de intenção de voto divulgada hoje para governador do estado de São Paulo, agora no segundo turno. E antes de lhe perguntar a respeito, peço ao Cacá pela última vez que ponha no ar esse material aqui que a gente preparou. Cacá, gráfico 5, por favor. Bom, então nós vemos aqui, repito, a fonte é o Instituto Paraná Pesquisas, e Tarcísio Freitas, candidato de Bolsonaro, tem 50%, Fernando Haddad, o candidato de Lula, tem 38%, os indecisos são 5%, nulos e brancos, 5%. Rejeição, a de Haddad é 47%, a de Tarcísio é de 33%, é menor. Juliano, é um cenário aqui desafiador. Vemos Tarcísio não só com uma intenção de voto maior, como também uma rejeição menor. Você acredita, falando realisticamente, que em 3 semanas é possível reverter esse quadro e Haddad ganhar a eleição? Eu acho, André, porque 3 semanas é muito tempo numa campanha. Se me dissesse, olha, nós temos uma semana para ganhar a eleição, com esses números eu te diria que a chance seria próxima de zero. Mas em 3 semanas muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode aparecer em relação ao Tarcísio, né? O povo de São Paulo está com a rejeição baixa em relação a ele, apenas 33% neste instituto, diga-se de passagem, que é um instituto que tem apresentado desde o início números muito discrepantes em relação aos institutos mais respeitados do país, porque ele não é de São Paulo, ele não é conhecido aqui. Então, claro, um sujeito que nunca viveu em São Paulo, que nunca fez política em São Paulo, que nunca disputou uma eleição por São Paulo, obviamente vai ter menos rejeição do que uma pessoa que foi prefeito da capital, ministro da educação, que já disputou pelo menos as últimas 3 eleições para prefeito, para presidente, agora para governador. Então, naturalmente, o Haddad vai ter uma rejeição mais alta, né? Porque é muito mais conhecido. Enquanto que o Tarcísio, como bom carioca de férias em São Paulo, que não tem rejeição aqui. Mas 3 semanas é muito tempo. 3 semanas pode acontecer muita coisa. Nós podemos ter muitas reviravoltas em 3 semanas. Numa eleição, isso é uma eternidade. Então, eu estou confiante que a gente vai fazer a nossa parte, é claro, precisa angariar apoio, precisa trabalhar direitinho para diminuir a vantagem que eu reconheço que existe hoje do Tarcísio nas pesquisas, mas como a gente já sabe, pesquisa é uma fotografia, né? Então, portanto, é um retrato do passado, não do futuro. As pesquisas não têm capacidade preditiva, elas não dizem o que vai acontecer, elas dizem o que aconteceu, o que o entrevistado disse na pesquisa um dia atrás. E as pesquisas, no sábado, estavam dando o Haddad na frente, porque era o que as pessoas estavam dizendo na sexta-feira, né? Então, da sexta para o domingo, as pessoas passaram a optar por outro candidato, né? Então, assim como aconteceu no primeiro turno, das pesquisas, né, dizerem uma coisa, as pesquisas traduzem o que os entrevistados dizem, e o resultado da urna ser outro, nós vamos trabalhar para que seja isso, para que na urna, no dia 30, dê Haddad na cabeça. Nós vimos durante a campanha do primeiro turno o Haddad direcionar mais das suas críticas ao Tarcísio de Freitas do que ao Rodrigo, ou melhor, ao Rodrigo Garcia, governador, do que a Tarcísio de Freitas, numa suposição de que um segundo turno contra Rodrigo Garcia seria mais difícil do que contra Tarcísio, que é o candidato de Bolsonaro. Só que o que a gente vê hoje é, por exemplo, no comitê de campanha de Lula, a avaliação de que isso foi um erro,
deveria ter havido mais críticas ao Tarcísio de Freitas, sim. Eu diria que é mais fácil ser legista do que ser cirurgião. Falar depois é mais fácil do que falar durante. Mas a sua avaliação, Juliano, qual é? O Haddad acertou ou errou ao criticar mais Rodrigo Garcia? André, o governador do estado de São Paulo, o representante desse legado de 28 anos de privatismo aqui em São Paulo, é Rodrigo Garcia. Você imagina se o Haddad, como gostariam que alguns gostariam que ele fizesse, transformasse simplesmente a eleição em São Paulo numa polarização com o Tarcísio, entre Lula e Bolsonaro, transformar isso aqui em São Paulo, Haddad e Tarcísio. O Rodrigo venceria as eleições, né? Ultrapassaria, porque ficaria sem quem o criticasse. O Rodrigo Garcia é o governador de São Paulo. Não faz nenhum sentido que candidatos de oposição briguem entre si mais do que com aquele que está no poder, né? Por isso que foi tão estranho, as pessoas estranharam tanto os ataques do Ciro ao Lula na reta final da campanha. Porque o candidato da situação não é o Lula. O candidato da situação chama-se Jair Bolsonaro. Então, esse estranhamento acabou prejudicando fortemente a campanha do Ciro na reta final. E o mesmo aconteceria com o Haddad. Você imagina se o Haddad, ao invés de criticar o governador do estado, o representante do projeto que nós queremos derrotar, ficasse se degladiando com outro candidato de oposição. Então, eu acho que a estratégia adotada pela campanha ela é plenamente justificável, considerando que a nossa briga nesse momento, como candidato de oposição, é, obviamente, contra o projeto que está no poder. O que não quer dizer que o Haddad não tenha feito críticas bem duras e bem pesadas ao Tarcísio. Eu acompanhei o Haddad em alguns debates, pessoalmente, e pude ver que ele não poupou o Tarcísio. Eu lembro de um debate promovido pela TV Cultura, com outros veículos de comunicação, em que ele faz uma pergunta para o Tarcísio sobre a posição dele em relação às vacinas. O Tarcísio responde muito mal, não consegue demonstrar que confia nas vacinas, não consegue demonstrar que essa é uma política de Estado importante, na opinião dele, e o Haddad tira sangue do Tarcísio na réplica, né, associando o Tarcísio ao negacionismo do Bolsonaro. Então, eu acho que quando ele teve a oportunidade, André, ele pegou pesado com o Tarcísio, não teve dobradinha com o Tarcísio, entende? Dizer que ele pegou leve seria leviano. Eu acho que isso não aconteceu. Agora, naturalmente, ele é um candidato de oposição, o Haddad, por isso tinha que demarcar fundamentalmente com o candidato da situação, que é o Rodrigo Garcia, né? É curioso esse apoio de Rodrigo Garcia tão rapidamente a Jair Bolsonaro, já que Rodrigo Garcia era vice de João Dória, que travou uma disputa com o Bolsonaro justamente em torno de vacinas e fechamento dos comércios e das escolas durante a pandemia. O vice-governador que combateu o negacionismo agora se aliou ao negacionismo. Na sua opinião, o que explica isso? Seria, por exemplo, menciono aqui o economista Luiz Carlos Bresser Pereira, já bastante experiente, ele escreveu no Twitter essa semana que Rodrigo Garcia tem bronca de Haddad porque um irmão dele, Rodrigo Garcia, foi pego numa operação quando o Haddad era prefeito de São Paulo, a operação contra as chamadas contra a chamada máfia dos fiscais. Eu ouvi falar sobre isso também, é uma hipótese corrente, né, que sempre aparece, né? Mas eu acho que o Rodrigo Garcia é expressão desse processo, esse transformismo do PSDB de São Paulo, né? Ele é um sujeito conservador, né? Um sujeito que ideologicamente está mais próximo mesmo do Bolsonaro do que do Lula, né? Eu acho que essa é uma questão que precisa ser encarada dessa forma, né? Do ponto de vista programático, quem está mais perto do Rodrigo Garcia, que é um privatista, que é alguém que acha que o Estado tem que servir para o mercado, é o Fernando Haddad ou é o Tarcísio de Freitas? É o Tarcísio, não há dúvida nenhuma. Então, eu não acho que seja uma coisa tão... Agora, claro, por que foi tão rápido, né? Por que foi tão sem contrapartidas, né? Foi um apoio quase dado de graça. Aí pode ser que tenha algum aspecto mais subjetivo aí que eu desconheço, né? Mas eu não tenho dúvida que, do ponto de vista ideológico e político, esse novo PSDB está muito mais perto do bolsonarismo do que de nós. E o ex-governador João Dória, que era o superior de Rodrigo Garcia, essa semana disse que vai anular nem Lula nem Bolsonaro. Você diria, Juliano, que Lula e Bolsonaro respiraram aliviados
com essa declaração de João Dória? É provável, viu, André? Porque, como o pessoal que está nos ouvindo aqui deve imaginar, o João Dória tem uma rejeição tóxica, né? Mesmo o Rodrigo Garcia manteve todo o primeiro turno uma distância segura do João Dória para não deixar a rejeição que existe contra ele colar em si mesmo, né? Então, é um tipo de apoio que ninguém estava buscando, né? O apoio do João Dória, como outros apoios aí que eu vou deixar de falar aqui para não gerar constrangimento, mas tem apoios que não agregam quase nada, ou às vezes até atrapalham. O João Dória entra nessa segunda categoria, dos apoios que atrapalham. Dos apoios que atrapalham. E eu registro aqui para quem nos assiste que depois de Rodrigo Garcia declarar apoio a Jair Bolsonaro, ele perdeu 3 de seus secretários que abandonaram, pediram demissão por discordarem desse apoio, e um dos secretários era Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados. Mas, Juliano, nós tivemos essa semana a divulgação já de 3 pesquisas de intenção de voto nesse segundo turno. Datafolha, que saiu agora há pouco, o IPEC, que é o ex-Ibope, e o Instituto Quest. E eles mostram mais ou menos uma vantagem de Lula que varia de 5% a 8%. Nós tivemos várias pesquisas do primeiro turno que simplesmente erraram. Na sua opinião, vai ser um segundo turno muito disputado, muito dramático? E qual você diria que é a vantagem mais, digamos, correta, precisa de Lula para Bolsonaro? Mais perto dos 5 pontos, mais perto dos 8? Não, como parte da coordenação de campanha do presidente Lula, eu acho sempre que a vantagem mais real é a maior, né? É aquela que nos coloca melhor na foto. Mas deixa eu falar uma coisa, André. Eu estou assim, falando mais como cientista político do que como dirigente partidário, né? É claro que pode haver problema metodológico nas pesquisas. É por isso que quando você vai fazer uma pesquisa que vai ser publicada, você, antes de fazer a pesquisa, você apresenta o relatório. Você apresenta a metodologia que a pesquisa vai utilizar, apresenta o questionário e registra esse material na Justiça Eleitoral, que é para que um cientista político como eu possa olhar esse material e dizer, não, mas aqui tem um erro metodológico que vai produzir um resultado enviesado, ou seja, que vai acabar gerando um viés que interfere no resultado, tá? Então, antes de fazer uma pesquisa, elas têm que ser registradas, o questionário, o material que vai ser usado tem que ser registrado para que possa ser questionada a metodologia que vai ser usada, tá? Então, essa é a primeira coisa. Isso, claro, não impede totalmente que possa haver manipulação das pesquisas, mas eu não estou entre aqueles que acham que as pesquisas têm que acertar resultado, é isso que eu estou dizendo. A pesquisa ela não prevê o futuro, ela é uma fotografia do passado. Porque uma pesquisa Datafolha, por exemplo, que faz 5 mil, 10 mil questionários em 3 dias, ela está pegando as respostas, ela vai pegar essas respostas desses eleitores, vai fazer uma tabulação das respostas, dividindo, tentando, digamos, criar um microcosmos da renda, da faixa etária, do que é a sociedade brasileira, e vai publicar isso. Então, ela é uma média dos 3 dias anteriores. Ela não tem capacidade de dizer o que vai acontecer no dia seguinte, entende? Então, as pesquisas, elas disseram lá no domingo, vamos pegar o caso do Datafolha. Lula 50%, se não me engano, não, o IPEC falou Lula 50%, Bolsonaro 38%, acho que foi algo mais ou menos assim. O IPEC era 50, o IPEC era 51, o Datafolha 50. Então, IPEC 51. O Lula acabou com 48,5%, praticamente dentro da margem de erro, 0% fora da margem de erro, e o Bolsonaro estava com 38%, terminou com 43%, 3 pontos fora da margem de erro. Isso é totalmente normal. Não é que eles erraram 10 pontos fora da margem de erro, não, erraram 3. E o Lula não teve erro. Então, assim, isso é um movimento natural, que do sábado para o domingo as pessoas vão realmente decidir mesmo. Não é a opinião que ela dá para o entrevistador caminhando na rua com pressa para pegar o ônibus ou para chegar no trabalho, que quer se livrar do rapaz que está entrevistando. Não, ali é realmente o momento da decisão. Né? O eleitor decide, olha, eu ia votar no Ciro, eu não quero que o Lula ganhe, então eu vou de Bolsonaro. Ele acha que isso vai alterar o resultado, ele não sabe que tanto o Ciro quanto o Bolsonaro, em termos de divisão dos votos válidos, dá na mesma, entende? Então, eu acho que nós estamos na frente, nós fizemos 6 milhões de votos a mais no primeiro turno, nós temos aí um contingente enorme, você mesmo descreveu os dados aí, né? 17 milhões de eleitores que não foram votar. Nós tivemos também
a adesão essa semana do Ciro Gomes e da Simone Tebet, a gente não tem como saber ainda quanto pesquisas também, mas as pesquisas elas falam do humor desse eleitor hoje. Ele pode mudar, são 3 semanas, né? Mas hoje tudo indica que a maior parte dos eleitores da Simone e do Ciro vão votar no Lula, o que pode fazer com que essa vantagem de 6 milhões de votos se amplie um pouquinho mais. Então, eu estou otimista que a gente pode ganhar essa eleição com 8, 10 milhões de votos na frente, o que representaria algo entre 8% e 10% na urna. Mas pode acontecer que não, pode ser que essa eleição se resolva por 500 mil votos, por 1 milhão de votos, se acontecer alguma coisa daqui até o final. Então, a pesquisa agora, ela mostra só uma tendência. Né? Nesse momento, a tendência qual é? O Lula tem mais simpatia, menos rejeição do que o Bolsonaro, tem 52% de rejeição, 51% de rejeição e está atrás. Agora, o que vai acontecer na urna? Bom, isso depende do que vai acontecer nessas próximas 3 semanas, né, do discurso dos candidatos para o eleitor, né, e uma série de outros fatores subjetivos que pesquisa nenhuma consegue pegar. E também dependerá da abstenção, que, embora tenha sido muito parecida com a última eleição, esteve num patamar alto de quase 21%. 30 milhões de brasileiros não foram às urnas. O neofascismo triunfou recentemente na Itália diante de uma eleição que teve recorde de abstenção também, 36%. Mas, Juliano, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua gentileza de atender aqui o nosso pedido de entrevista. Você que sairá agora daqui correndo para mais uma dessas entrevistas. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite. Obrigado, André. Obrigado, Cacá. Um prazer enorme estar com vocês da Carta Capital. E a gente, em breve, certamente vai ter a oportunidade de estar novamente juntos aqui para analisar novas pesquisas, os números da eleição e os desdobramentos desse momento decisivo da história política brasileira. Obrigado. Muito bem. E eu fico por aqui também. Agradeço a todos pela audiência e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.